Professora Cida, bom dia. Bom dia, Daércio. Que prazer falar com você. Eu não falei que vocês Bom iam dia, falar. Evelyn. Bom dia, Beto, que está voltando, né? Um bom dia para você. Bom dia. Carinho, viu? Ô, seu Osmar Educado, fala bom dia pra dona Cida. Já falei, bom dia. Evelyn. Bom dia. Bom dia para todos, para a grande família da Rádio Saudades, né? Ela chega toda bonitona, toda simpática, faz essa introdução toda e vocês não respondem. O que é isso? Não, tá tudo bem. É brincadeira. Nos amamos, isso é muito importante. Dona Cida, a senhora é invejável. Invejável num bom sentido, né? Porque a inveja é um negócio que... tem muita gente que tem aquela inveja, que pra mim não é inveja, é possessividade, de eu querer ser ou ter o que os outros têm, tirando deles pra mim. Isso é uma coisa. E tem a inveja, que é essa que eu tenho da senhora, dessa lucidez, tudo, tá? Mas que eu faço questão que a senhora continue com ela. Eu queria também ser pelo meu próprio esforço, sabe? Sem tomar da senhora. Essa é uma inveja que eu chamo de saudável, né? Então, é uma inveja que eu tenho de ver a senhora bonitona, simpática, sempre assim, viu, gente? Ela tá falando assim, ela não tá fingindo. A dona é sempre desse jeito assim. Não, eu sou uma pessoa simples, amiga de todos, né? Família, em primeiro lugar, família, né? E tudo que a gente recebe vem da família. E o dever da gente é passar para frente todo o amor, todo o carinho que recebemos e tratar todos como se fossem a nossa própria família. Numa hora difícil, ainda mais como esta aqui, a família unida se torna ainda mais importante, né, dona Cida? Pois é. Né? Tem que estar todo mundo junto agora, né? Todo mundo junto, principalmente assim, nesse problema que nós estamos vivendo, que com certeza vai passar, né? Mas eu acho assim que os pais devem estar felizes de poder acompanhar os filhos, de poder ficar um pouco em casa. Eu sei que o trabalho é importante, mas trabalhar dentro de casa também é importante, junto com os filhos. Nem tão juntos assim, mas juntos no propósito, no sentimento, e dentro das possibilidades. A senhora tem filhos longe também, né, dona Cida? Tenho filhos longe, sim. Nós estamos aqui, eu e meu marido, né? Isolamento social, né? A gente está aqui sozinhos os dois, mas estamos reaprendendo muitas coisas também. Porque por motivo de trabalho, cada um ficava assim no seu trabalho e um pouco longe um do outro, né? É verdade. Nós nos encontrávamos assim, nos horários de almoço, jantar, à noite, né? Ou de manhã ao levantar. E agora no dia a dia, a gente está se reencontrando. Eu acho isso muito importante. Já foi e sempre será a razão do meu viver, né? Desde pequena. Eu era mais velha, né? Uma família de 9 irmãos. 9. E morávamos com meus avós, numa casa grande ali na Avenida Tiradentes. E por ser a mais velha, eu sempre me senti muito responsável pelos meus irmãos. As famílias italianas têm sempre esse costume. O mais velho era o esteio, assim. Ele era o modelo, ele era o guia. Esse é a minha família era de origem espanhola, né? Espanhola? Mingorance? Antoniossi. Isso, Antoniossi é italiano. Meu marido de origem italiana, né? E Mingorance é espanhol? Espanhol, Nossa, mas deu uma mistura, hein, dona Cida? Misturou bem, né? Mas a gente assim... uma mistura meio explosiva, italiano com espanhol... Meu marido até é calmo, viu? Calmo demais, né? Eu acho que um pouco mais explosivo talvez seja eu, pela própria profissão, não é? Então, mas assim, sempre fomos assim, educados assim com responsabilidade, né? E sempre sabendo assim o que nós queríamos, né? Porque eu acho que a educação é através do exemplo. E a senhora com isso criou filhos admiráveis, dona Cida. Sempre dando bom exemplo. O Nelsinho está lá em Goiânia, inclusive, o Nelsinho, para vocês saberem, só para lembrar, para os ouvintes. Todos eles, Nelsinho, os 4, né, são assim... os 4. Vou pegar um por um agora aqui. Muito, que trabalham por amor, isso é importante, cada um naquilo que gosta. E sempre tivemos, assim, o objetivo, eu e o Nelson, de que todos estudassem. Escolhessem a profissão que mais
se adequasse assim aos interesses, ao objetivo de vida, né? Eles fizeram aquilo que eles gostavam, na verdade. Aí são 4 filhos. Então, é o Nelson em Goiânia, o Paulo, o Luiz Paulo aqui. Eu me lembro, inclusive, quando ficamos noivos, né? E o Nelson disse o seguinte: olha, vamos combinar uma coisa. Vamos nos casar, mas se tivermos filhos, eu gostaria que todos estudassem. Todos deverão estudar, porque eu não tive a oportunidade. Eu falei, olha, a oportunidade a gente vai ao alcance dela, né? Quando a gente quer, a gente busca as oportunidades. Mas então nós educamos os filhos assim, através do exemplo, né? Eu acho que é isso que os pais deveriam fazer hoje que estão em casa, né? Sempre ensinar a criança na convivência diária, através do bom exemplo, né? Cumprimentando logo de manhã, dizendo, não tenha medo de dizer aos filhos, eu te amo, eu conto com você, eu quero seu companheirismo, quero sua participação nas atividades diárias, né? Ensinar os filhos a agradecer sempre quando recebem alguma coisa, mesmo que seja um elogio. Então, eu acho assim que muito depende dos pais, porque a própria Constituição garante às crianças que a educação será dada primeiramente no lar e depois na escola, né? E os pais confundem muito, eles acham que a escola é que é responsável por tudo. Não é. Não é. Não podemos deixar que também que só a internet, essa modernidade também crie em nossos filhos, não é? Não, porque às vezes nós estamos na era da tecnologia, né, que não foi a minha. A minha era sempre muito através do diálogo, e hoje a gente observa que não há o diálogo na família quase. Crianças, às vezes, até na hora do almoço, na mesa, estão com o celular na mão. E eu observei uma vez uma criança pequena, estava chorando um pouquinho, e a mãe já colocou, com 2 anos, já colocou o celular na mão, que era para ele ficar quieto. Então, eu não acho que seja por aí, sabe? Eu acho que o diálogo é muito importante, porque através do diálogo você passa valores, não é? E é importante que os valores sejam trabalhados. Primeiramente, o amor. Eu acredito que o amor é o que constrói tudo na vida da gente. Não é? Eu morava com meus avós e eles, assim, conversávamos muito, sabe? Eles me contavam as histórias da época que eles moravam em outro país, quando vieram para cá, as dificuldades, mas sempre com muito amor, né? E o respeito com as pessoas, a gratidão, a solidariedade, a amizade que devemos ter com todos, inclusive na própria família, para a gente poder conseguir a paz interior e a paz que é tão necessária em nosso país e em todo o mundo, não é? Eu acredito que seja por aí. E o exemplo, né? Porque a senhora falou aí, educar pelo exemplo ontem meu neto fez aniversário, eu tenho muito para aprender na vida ainda, mas uma das coisas que eu aprendi é que eu me tornei filho quando eu fui pai. Aí eu aprendi o que é ser filho, eu disse. Com certeza. E aí eu aprendi a ser pai depois que eu me tornei avô. Eu percebo assim. E aí, quando eu vejo o que me tornou forte, o que me ensinou verdadeiramente, foi o exemplo dos meus pais. Não necessariamente o que eles falaram para mim, faça assim, assado. Tá, isso é importante. Mas parece que o exemplo é a melhor escola mesmo, né? Melhor escola. Depois cada um segue o seu caminho, procura os caminhos que vão levar à felicidade, né? Porque a gente nasce para ser feliz. O importante é isso, a gente nasce para ser feliz. Eu falei de 2 filhos... Feliz através das coisas saudáveis, das coisas boas, né? De olhar assim para os filhos ou para os netos e dizer, que bom, né? Eu consegui alguma coisa também. Eles conseguiram, mas eu ajudei, eu participei. Quer dizer, e isso nos deixa felizes, porque não há nada mais triste do que um filho no mau caminho, ou um neto... Alguém assim que não... Verdade. E dentro dos valores que nós vivemos hoje em sociedade, não seguem assim caminhos que poderiam levar à felicidade. Dona Cida, eu já falei nome de 2 filhos da senhora, sabe? Completa para mim, por favor, os demais, tá? Eu tenho o Nelson Roberto, né, filho, que você conhece. Sim.
e mora em Goiânia. Em Goiânia, é doutor em Química Analítica, né? Responsável ali pela parte de Química da Universidade Federal de Goiás. Goiás. Ele... Nelson, aliás, deve estar ouvindo a gente todo dia, ele nos ouve lá em Goiás. Inclusive está trabalhando, viu? Está tentando ajudar de uma forma... A extensão lá da universidade está atuando aí, né? Estão numa parceria muito grande, cada um dando um pouco de si para tentar conseguir a cura da doença, né? Verdade. Seja e doença, eles, só para os ouvintes saberem, vacina, ele está tudo mais. Né? Então, mesmo sozinho no laboratório, que ele está sozinho, os alunos que ele orienta, que são do doutorado, não estão tendo aula. Então, ele continua pesquisando, continua dentro do seu trabalho ali, no dia a dia. E depois eu tenho o Luiz Paulo Antoniotto, Luiz Paulo, eletricista, engenheiro, que gostou dessa parte, assim, desde que era pequeno, os meus irmãos trabalhavam com essa função, né, no suco, e ele gostava de ajudar, gostava sempre de pesquisar. Quando ele era pequenininho, às vezes ele levava os aparelhos, rádio, o que houvesse aqui em casa, lá na área do fundo, lá numa mesa, montava tudo, depois montava tudo outra vez e trazia. Quer dizer, ele tinha esse interesse, né? E é um engenheiro eletricista, um excelente engenheiro. Sim, ele é bom de conta. Todo dia ele me ajudou a fazer uns cálculos à noite. Ele lá na casa dele, eu na minha, a gente fazendo uns cálculos lá e tal. Eu falei, Luiz Paulo, me ajuda aí, você que é bom de conta. E ele ia calculando. Bom nisso, E ele é um filho muito bom também, carinhoso. É verdade. É carinhoso, assim, prestativo. E aí veio depois a terceira. Depois eu tive gêmeas. As minhas gêmeas são a Luciana e a Adriana. A Luciana é professora doutora na área de administração e marketing. Ela dá aula em 2 faculdades em Araraquara, né? Muito bem. E dentro da parte de marketing e publicidade, presta assessoria a empresas, assim. Trabalhou aqui em Matão. Foi uma das primeiras professoras do IMES aí também. E depois seguiu o seu caminho, mas também realiza um trabalho muito bom. E é muito querida nas universidades aí onde ela leciona, né? E eu tenho a Adriana, que trabalha na área de saúde. Ela é enfermeira, formada pela USP de Ribeirão, e ela é professora da ITEC, trabalhando com alunos de enfermagem. Da enfermagem, né? E como agora ela trabalha propriamente dentro do hospital, dando estágio para essas alunas, não é? Aula prática, né? Em várias áreas, hemodiálise, já em UTI, passou pela UTI, agora ela está no pronto-socorro com as alunas dela, prestando serviço de manhã. E ela tem também, ela é diretora do posto de saúde do Paraíso. Do Paraíso. Ela é concursada pela prefeitura. Então ela realiza esses 2 trabalhos. E é uma pessoa muito querida também, muito boa naquilo que ela realiza, né? É um exemplo também. Como é que surgiu a PAI na sua vida? Não, porque foi a PAI, ela é... A minha foi assim, eu sempre sonhei em atender crianças portadoras também de necessidades especiais. Porque dentre os meus irmãos, um deles é portador de necessidade especial. Não que ele tenha muita necessidade especial, mas ele sofreu trauma de parto. Naquele tempo não havia, assim, cesariana ou, assim, um atendimento no hospital com médicos, né? Então, o fórceps afundou nas laterais da cabeça dele, ele foi tirado a ferros, ele era muito grande, e ele ficou um tempo sem respirar. Isso deu um atraso no andar, no falar, né? Então nós convivemos com isso também. Sempre foi uma pessoa assim que precisou muito da nossa ajuda. E muito companheiro do meu pai, onde meu pai sempre, onde estava no trabalho, tudo fazia com que ele acompanhasse para aprender as coisas, né? Inclusive ele aprendeu a assinar o nome com o meu pai segurando na mão dele, ensinando. A única coisa que ele sabe é assinar o próprio nome. Até então não tínhamos a PAI aqui. Naquela época nós não tínhamos ensino especial, não tínhamos nada. E quando eu me formei, que eu fiz o magistério aqui em Matão, eu sempre me preocupei com
com essa necessidade especial das crianças que não iam para a escola. As famílias escondiam praticamente dentro de casa. Não mostravam, parece que tinham vergonha dos filhos, né? Não no nosso caso ali da minha família, mas... Então, eu me formei e de 62 a 64 eu dei aula em escolas isoladas e curso de adulto, aqui na cidade. Trabalhava bastante. E depois, em 64, eu prestei o primeiro concurso de ingresso e passei. E eu escolhi São Paulo, mas já com um objetivo. Eu queria fazer o curso que estava se iniciando para a formação de professores na área de educação especial. Então, funcionava lá na Caetano de Campos, de início, depois mudou a localidade. E eu fui lá, prestei um vestibular, que houve um vestibular também, passei, e comecei a fazer esse curso de manhã, e à tarde eu dava aula num bairro em São Paulo, na Vila Ré, que estava se iniciando naquela época. Eu tomava 2 ônibus, né, e andava um bom pedaço a pé para poder chegar na escola. Mas fiquei lá até poder terminar esse curso e me removi depois para Matão, numa escola isolada do município, pertencente a São Lourenço do Turva, a escola Nossa Senhora Aparecida. E eu fiquei sempre preocupada, assim, que eu queria conseguir algo para Matão, além, né, dentro dessa área. E enquanto eu estava eu me casei em 66, né, quando eu vim para cá, logo depois eu me casei, e aí eu comecei a procurar esses alunos que estavam reclusos em casa. Eu andava bairro por bairro aqui, e procurando crianças e fazendo uma relação, e explicando para os pais o porquê. Porque eu publiquei vários artigos na comarca na época, esclarecendo os pais sobre as crianças portadoras de necessidades especiais. E dizendo dos direitos que elas tinham também de frequentar uma escola, e aprender. Porque a gente nunca sabe o limite da potencialidade da criança. É preciso ir desenvolvendo até o limite de suas potencialidades. E eu sempre acreditei que seria capaz de realizar essa tarefa. Então, publiquei vários artigos no início, preparando a comunidade para isso, e depois fui até São Paulo com essa relação de alunos, porque havia, assim, uma certa intolerância ali em Araraquara, do delegado de ensino, que ele não queria criar classe especial aqui também. A respeito, porque ele tinha classes especiais criadas em Araraquara que não tinham o professor ainda, né? Ele queria que eu fosse para lá. Mas meu objetivo era bem claro, era para Matão, que eu ia realizar essa tarefa. Então, me casei em 66, e em 69, eu vim removida para a Escola José Inocêncio da Costa, com classe de educação primária de 1ª a 4ª série, né? E eu publiquei em 66, 67, eu fui publicando artigos na comarca. Né? Inclusive eu recebi um presente um dia do Rogério Bourdignon, que ele pegou esses artigos, colocou num papel assim, né? E trouxe para mim de presente. O Rogério ele é um amigo muito querido também. Também. Então eu comecei assim, em 1970, eu peguei a relação dos alunos, peguei em Araraquara o projeto de criação de classes que o delegado não queria criar, e fui para São Paulo. E tive a felicidade de encontrar como secretário da Educação o professor Cândido de Oliveira, que foi meu professor de português aí no Henrique Morato, quando eu fiz ginásio e magistério. E conversando com ele até a moça que recebeu falou, olha, ele só recebe com agendamento. Eu falei, mas eu vim de Matão até aqui para falar com ele, por favor, leva o meu nome, talvez ele se lembre de mim e me atenda, né? Ela levou meu nome até ele, imediatamente me colocou na sala e prometeu para mim. Ele falou, em 15 dias a classe especial sai no Diário Oficial da União, né? Em 15 dias sai essa classe especial no Inocêncio da Costa.
Aí, quando foi em 1970, com a colaboração do então prefeito municipal, senhor Armando Bambosi, nós então criamos a APAE e criamos também 2 classes municipais, porque a relação de alunos, eram 35 alunos portadores de necessidades especiais. 4 já frequentavam aula particular com a professora Palma Pinotti. Então ela me cedeu esses alunos também. Então eram 35 alunos. A classe especial de Inocêncio só poderia funcionar com 15, era o limite de alunos, né? Então o que nós faríamos com os outros? Então eu pedi para o seu Armando, ele criou 2 classes municipais e nós dividimos os alunos em 2 classes. Consegui 2 professoras em Matão que se prontificaram aí até São Paulo fazer o estágio lá na PAI, para poder ficar com essas 2 classes. E foi criada a PAI de Matão em 1970, numa das salas da Escola José Inocêncio da Costa. Uma sala hoje, inclusive, que tem o meu nome, que foi me dado em homenagem à biblioteca naquela época. Então, muito depois, né? Mas então foi o nosso trabalho. E depois não fiz isso sozinha não, sabe? Eu procurei professoras amigas para me ajudarem, porque eu estava com o meu filho pequeno, né? Eu dava aula e tinha também 2 filhos pequenos, que eram o Nelsinho e o Paulo, né? Então eu não poderia estar assumindo mais atividades. Então eu pedi para a dona Palma Pinotti se ela poderia assumir a presidência da PAI naquela época para poder dar continuidade ao nosso trabalho. E ela aceitou, de muito bom grado. E fizeram parte também dessa comissão de ajuda a dona Lucília Romanelli Prado, a dona Penha Perches. Então elas também ajudaram, nós elaboramos o estatuto da PAI, né? E aí foi em Araraquara. Portanto, daí surgiu a PAI. O exemplo, criamos a PAI aqui. Essa a PAI de hoje, claro. A PAI de hoje. Mas ela veio desse modo. Início não havia assim um lugar para ela funcionar, e haviam 2 classes sendo criadas, né, municipais. Então, na época, eu pedi para o padre Nelson se ele emprestava um prédio que tinha sido construído ao lado da creche, que hoje funciona uma escola particular. E eu pedi a ele se ele nos emprestaria até que tivéssemos uma sede. E ele disse assim, olha, aquele prédio é a menina dos meus olhos, porque eu pretendo fazer uma escola lá para crianças carentes, uma escola profissionalizante. Mas como é para uma boa causa, eu empresto. E aí ele me emprestou o prédio para funcionar. Então eu fazia o acompanhamento, tudo bem, e havia a Palma, então, que estava na presidência para efeitos, assim, de necessidades que assim, tivesse no momento, né? E se eu não pudesse estar presente. Então, mas eu sempre fui assim presente. Essa é Maria Aparecida Mingorance Antônio, essa professora, que entenderam por que ela foi destacada para a gente homenagear aqui o Dia da Família. Por razões como essa, pela mãe zelosa, pela mulher determinada, pela professora exemplar, por esse espírito por saber que todos passamos por essa vida, temos que deixar aqui um legado. Você não pode passar aqui sem ter feito nada, não é possível. Né? A vida só vai ter um sentido se você construir o seu legado aqui, e ela construiu desse modo maravilhoso, de um pedaço dessa história contada por ela mesma, né? Ela mesma é uma ouvinte número 1 desse nosso programa, o que me orgulha muito, viu, professora? Muito obrigada, eu agradeço. E eu sou fã dos seus filhos todos, eles na verdade demonstram o que são, mas também de onde vieram e por que são assim tão competentes, tão bons sujeitos, enfim, boas pessoas e tal. E a gente entende melhor cada vez que conhece a sua própria história, a história do seu esposo, da união de vocês dois, que resultou nesta família, e da tua profissão, que resultou num magistério exemplar, e da tua condição de cidadã inquieta, que resultou na PAI, que graças
graças a Deus nós temos hoje. Então a senhora é uma pessoa das mais justas. Essa modesta homenagem que nós fizemos hoje, eu fiz questão de tê-la aqui para que Matão, que já a conhece, reverenciasse essa sua história, e os que não conhecem soubessem quem é, me permita a expressão, quem é você, professora. Muito obrigado por tudo que a senhora fez. Eu trabalhei em função da educação, em função da família, e também participei da criação das primeiras EMEIs. Aqui. E dei aula numa das classes também que possuía crianças com dificuldades de aprendizagem. Lá dentro do educandário dava aula, foram criadas as primeiras EMEIs, né? Muito e bom. Na PAI você pode dizer para mim, mas você não deu aula na PAI? Havia uma lei que não permitia na época acúmulo de cargo estadual e municipal, foi por isso que eu não dei. Mas quando foi anos depois, quando em 1900 e quase, quando eu me aposentei, né, em 1998, eu ofereci um concurso para a PAI, passei em primeiro lugar. Mas eu estava ainda com uma classe na Padre Nelson, porque de primeira a quarta série foram para lá, né? O Inocêncio passou a não ter mais de primeira a quarta série. E era o último ano, porque estava saindo a lei de inclusão. Em 2007, os alunos iriam para as classes comuns. E eu não podia deixar aquela classe, porque eu estava fazendo um trabalho de inclusão também desses alunos nas classes comuns. E o período que me ofereceram na PAI era o mesmo em que eu dava aula na Padre Nelson. Então não deu para eu assumir essa classe na PAI. Eu fiquei na Padre Nelson, porque era uma missão que eu tinha com os alunos, não podia deixar, não é? E então depois de 2007, quando saiu a lei de inclusão, eu passei então a fazer trabalho voluntário. Então eu fiquei, na verdade, 45 anos em sala de aula. É uma vida. 12 anos de trabalho voluntário. Olha, final de 2016. Teria que ter aqui um programa... As escolas para ajudar as professoras a trabalhar esses alunos, né, que estavam nas classes comuns e que elas não tinham assim condições de atender plenamente, né? Mas um trabalho social. Muito então eu bom. ajudava esses alunos, trabalhava com os alunos, levava para essa sala, os inocentes eu levava para a sala da biblioteca, que ainda não tinha o meu nome, eu levava e trabalhava esses alunos, colocava incentivo. Bom, Eu sempre trabalhei com incentivo, com os valores que nós devemos desenvolver nas crianças. é isso aí. Professora, né? Precisa de um programa inteiro aqui, mas talvez mais que um, para contar essa história tão rica. Deu pelo menos para a gente ter uma ideia. Ter uma ideia do porquê que essa mulher é notável, por que ela é uma pessoa admirável, por esse pouquinho que você ouviu de uma história que tinha a ser muito melhor contada ainda, mas cujo tempo não permite aqui. Mas eu tive a honra de tê-la, sempre tive essa vontade, e a ocasião melhor é esta, que é o Dia da Família, não é? Para tê-la aqui como homenageada e como exemplo para a própria sociedade de como devemos ser como pais, como professores e como cidadãos. Um grande abraço à senhora. E, na verdade, somos todos irmãos, né, Isso, todos irmãos. Um grande abraço à senhora, muito obrigado pela honra que a senhora nos concedeu dessa entrevista. Fique com Deus. O prazer foi meu, lhe agradeço muito, estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Se precisar. E principalmente agradeço muito a sua amizade, a amizade que você tem com o meu filho, com os meus filhos, né? Sim. E considero você também parte da minha família. Eu dei um abraço nessa todos mulher. Irmãos, e a família é muito ampla, né? Não é só por laços de sangue. Há pouco tempo tive a oportunidade. Há pouco tempo tive a oportunidade. Obrigado. Parabéns. A oportunidade de dar um abraço nessa mulher, mas um abraço verdadeiro. Assim, eu senti firmeza aquele abraço. Um abraço, a senhora, bom dia, viu? E parabéns pelo ser humano que a senhora é.